Alguma vez você já parou para pensar quanta energia perde ao contar repetidamente o que acontece com você? Quantas vezes você repete seus problemas como se fossem parte da sua identidade? O que você diz não apenas informa o mundo, também te programa. Cada palavra que você usa molda sua mente, sua percepção e o seu destino. E se você não aprender a controlar o que sai da sua boca, acabará vivendo preso em uma história que você mesmo está escrevendo, mas sem perceber. Este não é um vídeo para você reclamar mais. É para te desafiar a fechar a boca quando tudo o que você tem a dizer te enfraquece. É para que você assuma o controle do seu discurso e com ele da sua vida. Porque não se trata de calar o que sente, e sim de parar de alimentar o que te limita. Antes de começar, escreva agora nos comentários esta frase: a partir de hoje, falo apenas para evoluir. Sou estoico. Faça isso agora mesmo. Não é apenas um comentário, é uma declaração, uma ordem direta para a sua mente. Porque o que você escreve, você repete, e o que você repete, você grava. Essa frase vai te ajudar a reprogramar o seu cérebro, assumir o controle das suas palavras e viver com consciência. Escreva, e que isso fique selado no seu subconsciente. Número 1. Pare de contar o que está acontecendo na sua vida. Pare de repetir a mesma história vez após vez, porque cada vez que você faz isso, está afiando ainda mais esse enredo, está acreditando mais profundamente nele e está se amarrando a ele. Não se trata de negar o que está acontecendo com você, nem de reprimir, mas sim de ser consciente do poder que tem as suas palavras para definir a sua realidade. Quando você fala constantemente dos seus problemas, das suas carências, das suas feridas, você as faz crescer, você lhes dá protagonismo, você as transforma na sua identidade. E quando sua identidade gira em torno da dor, da falta, do que não está indo bem, fica muito difícil seguir em frente. Há pessoas que não conseguem manter uma conversa sem trazer à tona seus problemas. E no começo, claro, parece que fazem isso para desabafar. Mas com o tempo, percebe-se que se apaixonaram por essa narrativa. Sentem-se especiais por sofrer, sentem-se validadas quando alguém as escuta, e isso, mesmo que não admitam, vira um vício emocional. Cada palavra repetida, cada queixa, cada história triste é uma reafirmação de sua zona de conforto. Porque se o problema está sempre fora, então não precisam mudar nada por dentro. Mas e se você fizesse o contrário? E se, em vez de repetir seus problemas, começasse a falar sobre seus sonhos? E se contasse mais sobre o que te inspira e menos sobre o que te limita? E se mudasse sua história? Você não precisa fingir que está tudo bem. Não se trata de ignorar suas emoções. Trata-se de elevar seu nível de consciência e assumir que é você quem escolhe qual narrativa repetir. E a narrativa que você repete se transforma na sua realidade. Quando você se concentra apenas na dor, está cultivando uma mente de escassez. É como regar ervas daninhas todos os dias. Mas quando escolhe falar sobre o que te faz sentir vivo, sobre o que te move, sobre ideias que acendem sua alma, então sua energia muda. Suas conversas deixam de drenar e se tornam inspiradoras. Você começa a se ver de forma diferente e todos percebem isso. Muitas vezes acreditamos que falar dos nossos problemas nos torna mais reais, mais autênticos. Mas na verdade, muitas vezes fazemos isso para evitar a responsabilidade de agir. É mais fácil contar para todo mundo que você está sem dinheiro, estressado, no limite, do que fazer uma mudança real. Porque uma mudança exige silêncio, introspecção e, acima de tudo, coerência. E isso assusta. Por isso é tão comum preencher os vazios com palavras. Mas se você realmente quer curar, crescer, avançar,
vai ter que parar de contar e começar a viver. O estoicismo nos ensina a olhar para dentro, a focar no que está sob nosso controle. E algo que sempre está sob o seu controle é o seu discurso, interno e externo. Epicteto dizia que não são as coisas que nos afetam, mas sim as opiniões que temos sobre elas. Se você repete todos os dias que sua vida é difícil, então ela será. Mas se você decide falar a partir da força, mesmo em meio ao caos, sua mente começará a se alinhar com essa força. Comece a escolher suas palavras com mais cuidado. Não porque você precise impressionar alguém, mas porque o que você diz se transforma no que você vive. Talvez você não possa mudar sua situação de um dia para o outro, mas você pode mudar sua história, e isso, acredite, tem um poder transformador. Quando você se concentra no que tem, no que pode fazer, no que te inspira, sua vida começa a se abrir. Novas pessoas, novas oportunidades, novas ideias, tudo começa a girar a seu favor. Não porque a sorte mudou, mas porque você decidiu parar de dar tanto poder ao que te limita. Então, pare de contar o que está acontecendo. Comece a contar o que quer criar. E depois, vá viver isso. Número 2, suas palavras ensinam aos outros como devem te tratar. Não é apenas o que você diz, mas como você diz. Cada conversa, cada resposta, cada mensagem que você envia está educando quem está ao seu redor sobre a maneira como devem te ver, te ouvir e se relacionar com você. Se você fala a partir de um lugar de insegurança, é provável que os outros também te enxerguem como alguém inseguro. Se você se expressa com queixas constantes, se descreve como alguém que não consegue, que não sabe, que está sempre com problemas, os outros aprendem a te tratar como uma vítima. Mesmo sem perceber, suas palavras estão dando instruções. Existe uma diferença enorme entre alguém que se comunica com clareza e calma, e alguém que fala constantemente a partir do descontrole emocional. E isso não tem nada a ver com fingir. Não se trata de esconder o que sente, mas sim de assumir o controle sobre como escolhe expressar isso. Se numa discussão você perde o controle, grita, ofende, reclama, está ensinando aos outros que com você tudo vira caos, que em momentos de tensão não se pode contar com a sua estabilidade. Mas se mesmo no meio do conflito, você é capaz de falar com firmeza, sem perder o respeito por si nem pelo outro, a percepção muda completamente. Note a diferença entre alguém que se trabalhou emocionalmente e alguém que reage a partir da ferida. Não temos consciência do poder que a linguagem tem, não só para fora mas também para dentro. Porque o que você diz sobre si mesmo, o que repete sobre sua história, sobre o que merece ou não merece, torna-se uma afirmação que os outros começam a aceitar como verdade. E pior, você também aceita. Se você vive dizendo coisas como eu sempre falho, eu sou complicado, eu não sou suficiente, você não apenas reforça isso na sua mente, você também dá permissão para que os outros te vejam assim. E se você não estabelece o padrão de como devem te tratar, eles farão isso por você, com base no que você mesmo ensinou. Fale com propósito, mesmo quando estiver cansado, mesmo quando estiver com raiva. Porque são justamente essas palavras, ditas nos momentos difíceis, que mais ensinam. Se você se expressa com respeito, firmeza e clareza nos momentos de tensão, os outros saberão que a sua energia não depende das circunstâncias. E isso gera confiança, gera respeito. Cuide do seu tom, do seu olhar, dos silêncios entre as frases, tudo comunica. E muitas vezes você comunica mais pela forma como diz do que pelo que diz. Isso não quer dizer que você precisa ser perfeito ou que não possa expressar vulnerabilidade. Muito pelo contrário.
A vulnerabilidade bem expressada ensina os outros a se conectar com você de maneira autêntica. Mas há uma grande diferença entre compartilhar com consciência e se derramar sem filtro. Um cria conexão, o outro cria ruído. Escolha ser alguém que transforma o ambiente quando fala, não que o contamina. O estoicismo nos lembra que a única coisa que realmente está sob nosso controle são nossos pensamentos e nossas ações, e isso inclui nossas palavras. Marco Aurélio dizia que devemos falar apenas quando for necessário, e que nossas palavras devem ser suaves, mas firmes. Você não precisa gritar para ser respeitado. Você não precisa se impor. Você só precisa ser coerente consigo mesmo e ter a temperança de escolher como se expressar, mesmo quando tudo dentro de você quiser explodir. Ao aplicar isso, suas relações mudam, não porque os outros se tornem magicamente melhores, mas porque você estabelece um novo padrão. Quando você se expressa com segurança e respeito, está enviando a mensagem de que isso é o mínimo que espera em troca. E se alguém não puder te oferecer isso, se afastará naturalmente. Você não vai precisar implorar por respeito ou reconhecimento. Sua presença os exigirá de forma natural. Comece a se observar. Escute como você fala de si mesmo. Como responde quando algo não sai como queria. Como se expressa sobre os outros. Cada palavra pode ser uma semente ou uma barreira. Você pode se construir ou se sabotar apenas ao abrir a boca. Por isso, fale como se suas palavras fossem um reflexo do seu valor, porque são, e os outros aprenderão com você, não pelo que você diz, mas por como você escolhe dizer. Número 3. Não compartilhe os detalhes de como você está melhorando sua vida. Não porque você precisa esconder o que está fazendo, mas porque existe um poder real em proteger o que está construindo. Quando você começa um processo de mudança, esse terreno é frágil, é seu, e você ainda está descobrindo como caminhar por ele. Nesse ponto, qualquer opinião externa pode te afetar mais do que imagina. Você pode ter uma intenção poderosa, mas se a expõe cedo demais, corre o risco de que outros a enfraqueçam, com dúvidas, críticas ou até com elogios. Sim, até os elogios podem te distrair se chegam antes da hora. É tentador falar sobre tudo o que você está fazendo para mudar sua vida, os novos hábitos que está cultivando, as decisões difíceis que está tomando, as feridas que está curando. Contar tudo isso dá uma sensação de avanço, como se, ao compartilhar, você já tivesse conquistado algo. Mas não é assim. Falar sobre o seu processo não é o mesmo que vivê-lo. E muitas vezes, quanto mais você conta, menos força interior mantém para seguir em frente. A mudança real não precisa de plateia. Precisa de compromisso. Além disso, nem todo mundo merece conhecer sua transformação. Nem todos saberão acolher essa informação com respeito ou compreensão. Alguns vão usá-la contra você. Outros vão projetar suas próprias inseguranças sobre o seu caminho. E muitos simplesmente não vão entender. E não precisam entender. Porque essa jornada é sua. É a sua luta, seu avanço, sua disciplina, seu silêncio. E quanto mais íntimo você mantiver esse processo, mais força você acumula. Porque não está buscando aprovação. Está buscando evolução. Quando você fala cedo demais sobre suas mudanças, a validação externa vira uma recompensa antecipada. E isso é perigoso, porque o elogio pode te fazer sentir que já chegou, quando na verdade você só deu o primeiro passo, e essa falsa sensação de conquista enfraquece seu impulso. O verdadeiro crescimento exige humildade e paciência. Exige que você esteja tão focado no processo que não se importe se alguém está vendo ou não, porque você está fazendo isso por você, não pelo aplauso. O estoicismo nos ensina que não devemos mostrar nossas virtudes, mas sim vivê-las. Epicteto dizia: não expliques tua filosofia, vive-a.
Essa frase resume tudo. Você não precisa justificar por que está mudando. Não precisa explicar seus novos hábitos nem suas decisões. Apenas faça o que você sabe que precisa ser feito. E deixe que os resultados falem por si quando estiverem prontos. Não antes. Quando você mantém seu processo em silêncio, evita a pressão de corresponder às expectativas dos outros. Você se dá espaço para errar, para ajustar, para aprender, sem julgamento externo. E isso é libertador. Você pode falhar sem precisar se explicar. Pode testar novas estratégias sem medo do que vão dizer, porque não há ninguém olhando. Só você, diante de você mesmo. E isso é suficiente. Proteger seu processo é uma forma de respeitá-lo. É uma forma de honrar aquilo que você está tentando construir. Se está aprendendo a se amar mais, não precisa anunciar. Se está superando um vício, não precisa contar a todos. Se está trabalhando sua disciplina, sua espiritualidade, sua saúde, não é necessário postar. Apenas faça. Faça todos os dias. Faça mesmo que ninguém veja, porque o que você faz em silêncio ecoa poderosamente na sua realidade. E esse eco, com o tempo, vira um testemunho que não precisa de palavras. Guarde silêncio até que seu progresso se torne uma presença impossível de esconder. Porque quando a transformação é verdadeira, ela não precisa ser anunciada. Ela se nota, se sente, e chega sozinha, sem esforço. Então pare de contar cada passo. Concentre-se em vivê-lo. A melhoria pessoal não é um espetáculo. É um ritual sagrado entre você e sua versão futura. Proteja-se, cuide do seu processo e siga em frente. Número 4. Deixe que os seus resultados falem por você. Porque no fim do dia, o que importa não é o que você diz que vai fazer, e sim o que você realmente faz. Há pessoas demais presas no discurso, nas intenções, nos planos que soam grandiosos, mas que nunca se tornam realidade. Falam sobre o que vão conquistar, sobre seus objetivos, seus sonhos, mas os dias passam, os meses passam, e tudo continua igual. Sabe por quê? Porque falar dá uma falsa sensação de progresso. Nos dá aquele pequeno pico de dopamina, como se estivéssemos mais perto da conquista só por ter mencionado. Mas isso é uma armadilha. A diferença entre quem constrói uma vida sólida e quem apenas a imagina está no trabalho silencioso, naquilo que ninguém vê, nas decisões que não são postadas, na constância diária, sem precisar de aplausos. Porque quando você está realmente focado em executar, em melhorar, em avançar, não precisa ficar contando o tempo todo o que está fazendo. Seus resultados começam a se mostrar. Seu crescimento se torna visível, sem necessidade de explicações. E é aí que a mágica acontece. As pessoas começam a te respeitar não pelo que você diz, mas pelo que você representa. Você não está neste mundo para convencer ninguém do que vai conquistar. Você não precisa anunciar cada passo. Na verdade, falar demais pode enfraquecer você, porque quanto mais energia gasta no discurso, menos sobra para a ação. E mais quando você compartilha seus planos com todo mundo, cria uma pressão desnecessária e abre espaço para opiniões que muitas vezes só atrapalham. Às vezes, o melhor que você pode fazer é manter o silêncio, focar e aparecer um dia com tudo feito. Pare de buscar aprovação antes de ter resultados. Você não precisa de validação externa para começar. Só precisa de compromisso consigo mesmo e com seus objetivos. Se você leva a sério o que está construindo, vai perceber que palavras são supérfluas. O que vai te diferenciar é sua capacidade de sair do discurso e partir para a prática. Porque todos falam, mas poucos fazem. O estoicismo nos ensina a focar somente no que está sob nosso controle, e as nossas ações são a única coisa verdadeiramente controlável. Marco Aurélio dizia que o trabalho bem feito é a melhor prova do caráter de uma pessoa. Você não precisa enfeitar suas intenções com palavras bonitas. Faça o seu trabalho,
Faça em silêncio e deixe que os resultados falem. Não se preocupe em mostrar ao mundo o quanto está se esforçando. O verdadeiro sucesso se cultiva em privado. São aqueles dias sem aplausos que constroem a base sólida, que lá na frente se transforma em inspiração. Porque quando você conquista sem gritar, sem implorar atenção, sua história ganha mais valor. E as pessoas não apenas te ouvem, elas te respeitam. Se quer uma reputação forte, comece com ações fortes. Se quer que os outros te vejam como alguém confiável, comece cumprindo o que promete a si mesmo. O mundo está cheio de barulho, de promessas vazias, de discursos motivacionais sem disciplina por trás. Você pode ser diferente. Pode escolher se focar em fazer, não em falar. Pode acordar todo dia com o compromisso não com o que os outros esperam, mas com o caminho que decidiu construir. E quando chegar o momento, porque ele vai chegar, em que seus resultados falarem por você, você vai entender que nunca precisou anunciar nada, que o silêncio foi seu melhor aliado, que o seu esforço nunca passou despercebido, mesmo que ninguém o tenha visto no começo, porque o respeito verdadeiro não se exige, ele se conquista, com ações, com coerência, com resultados que são impossíveis de ignorar. Então fale menos, faça mais, e deixe que o seu trabalho seja a voz mais alta da sua jornada. Número 5. Reescreva sua história. Porque a forma como você fala de si mesmo não é apenas uma descrição, é uma declaração. Cada vez que você diz, eu sou assim, ou isso sempre acontece comigo, está traçando os limites da sua identidade. E se essa narrativa nasce da dor, do fracasso ou da frustração, então você vai viver preso nesse molde, mesmo quando ele já não te representa mais. O problema não é ter passado por momentos difíceis. O problema é ficar preso neles através das palavras que você repete todos os dias. A sua história não está escrita em pedra. Você pode mudá-la. Você pode decidir parar de falar de si como alguém quebrado, como alguém que não consegue, como alguém que sempre fracassa. Você pode começar a usar uma linguagem que te projete para frente. Porque quando você muda as palavras que usa para descrever sua vida, sua mente também começa a operar de um novo lugar. Não se trata de ignorar o seu passado, se trata de parar de arrastá-lo como uma sentença. Você não é os seus erros. Você é o que decide construir com eles. Observe como você fala de si mesmo quando comete um erro. Você diz eu sempre estrago tudo, ou diz essa é uma oportunidade de aprender. O conteúdo pode ser o mesmo, uma falha, uma queda, um dia difícil, mas o impacto muda completamente de acordo com a narrativa que você escolhe construir. Porque suas palavras não apenas refletem a sua visão do mundo, elas também a alimentam. E se você fala constantemente a partir da dor, sua realidade vai se moldar para continuar confirmando essa história. Reescrever sua história começa com pequenas decisões. Quando você para de dizer sou impaciente e começa a dizer estou aprendendo a ter mais calma. Quando muda não consigo para estou encontrando um jeito. Quando ao invés de contar tudo o que deu errado, você escolhe focar no que aprendeu com aquilo. Não se trata de negar os fatos, se trata de dar a eles um novo significado, um que te impulsione, não que te aprisione. A maioria das pessoas não percebe que está contando a mesma história todos os dias. E contam com tanta convicção que acabam vivendo uma repetição constante desse mesmo roteiro. Mas se você ousa mudar esse roteiro, tudo começa a se mover. Às vezes, tudo o que você precisa para desbloquear uma nova fase na sua vida é mudar uma única palavra no seu discurso interno. De não sou bom nisso para ainda não domino, mas estou crescendo. Essa simples transição pode ser o início de uma transformação profunda. O estoicismo nos ensina que não são os eventos que nos afetam, mas a forma como os interpretamos. Epicteto dizia que não é o que acontece com você, mas como você interpreta o que acontece.
Isso é o que determina a sua experiência. Então, se você pode mudar a interpretação, pode mudar a emoção que nasce dela. E se muda a emoção, muda a sua energia. E com uma nova energia, sua história começa a se reescrever em ações reais. Você não está condenado a viver dentro dos rótulos que colocou em si mesmo nos momentos de dor ou medo. Você pode se reinventar quantas vezes for necessário, mas para isso, precisa parar de defender a história que te limita. Precisa parar de dizer eu sempre fui assim, porque enquanto estiver apegado a essa versão antiga de si, estará bloqueando o caminho para a versão que realmente deseja ser. Comece hoje. Observe como fala de si. Suas palavras constroem ou destroem, te empurram para frente ou te prendem ao passado. Cada vez que você abre a boca para falar de si mesmo, está decidindo em qual direção vai caminhar. Então fale com intenção. Fale como quem já se vê crescendo. Como quem sabe que o passado não define o futuro, a menos que você permita. Sua história não precisa continuar sendo a mesma. Você tem o lápis na mão, então reescreva. Reescreva com força, com amor próprio, com verdade e com visão. Que cada palavra seja um passo a mais em direção à vida que você realmente merece. Porque essa vida não se conquista repetindo os mesmos capítulos antigos. Ela se constrói escrevendo algo novo, com coragem, a cada novo dia. Número 6. A disciplina na fala reflete disciplina interior. Não se trata apenas de dizer coisas bonitas ou de cuidar da forma como você se expressa. Trata-se de aprender a se governar de dentro para fora. Porque quem não consegue controlar o que diz, não está controlando o que sente. E quem não controla o que sente, acaba escravo dos próprios impulsos. O que sai da sua boca é um espelho do que está acontecendo dentro de você. E muitas vezes esse caos interno se manifesta como crítica, como reclamação, como reação impulsiva. Mas também pode se manifestar como silêncio consciente, como uma pausa inteligente, como uma palavra justa no momento exato. Há pessoas que justificam a falta de filtro dizendo, eu sou assim, falo o que penso. Mas uma coisa é ser sincero, outra é ser escravo do próprio descontrole. Sinceridade sem inteligência é só ego disfarçado. Nem tudo o que você pensa precisa ser dito. Nem tudo o que você sente precisa ser expresso imediatamente. Porque quando você fala por impulso, não está se comunicando. Está apenas despejando emoções que não soube processar. E isso não constrói. Isso destrói. A verdadeira força não está em gritar mais alto, nem em responder mais rápido. A verdadeira força está em saber calar quando é preciso, em saber esperar a emoção passar antes de abrir a boca, em ter a paciência de escolher suas palavras, não para manipular, mas para ser coerente consigo mesmo. Porque quando você aprende a falar com calma, mesmo em meio ao conflito, você não só protege suas relações, você fortalece seu caráter. A sua palavra passa a ter peso. E os outros sentem isso. A linguagem não é só um meio de comunicação, é uma ferramenta para liderar a própria vida. Se você não treinar essa ferramenta, ela se volta contra você. Palavras ditas sem pensar podem destruir vínculos que levaram anos para serem construídos. Frases impulsivas podem fechar portas que nunca mais se abrirão. Por isso, falar com disciplina não é uma limitação, é uma forma de liberdade. Porque você não está reagindo a partir do caos, está agindo a partir da consciência. E sim, é difícil, e especialmente quando você está com raiva, frustrado, exausto. Nesses momentos, é mais fácil deixar que a emoção fale por você. Mas é exatamente aí que se treina a verdadeira maestria. Não quando tudo está calmo, mas quando tudo dentro de você quer explodir, e você escolhe respirar e responder com clareza. Não para agradar os outros, mas para ficar em paz consigo mesmo. Para sentir orgulho depois, e não arrependimento. O estoicismo ensina isso com firmeza,
Quem domina a própria língua, domina o espírito. Sêneca dizia que devemos ter cuidado com o que dizemos, porque uma palavra pode ser o início da desgraça, mas também pode ser o começo da cura. A diferença está no estado mental de onde ela nasce, do impulso ou da virtude, do orgulho ou da sabedoria, do caos ou da temperança. Respire antes de falar. Esse pequeno gesto muda tudo. Um segundo de pausa pode te poupar de uma semana de conflito. Aprenda a observar sua emoção sem reagir de imediato. Não porque você deve se reprimir, mas porque você escolhe quando e como se expressar. Essa escolha te transforma em dono de si mesmo. E quando você é dono de si, ninguém mais pode te arrastar para o próprio caos. Sua voz é um instrumento sagrado. Use-a com intenção. Que cada palavra que saia de você seja reflexo da pessoa que você está construindo, não da dor que você ainda está curando. Que fale a sua sabedoria, não a sua ferida. Porque quando a sua fala é clara, firme e respeitosa, os outros percebem e começam a te tratar de forma diferente, com mais respeito, com mais atenção, com mais cuidado. E não porque você está manipulando, mas porque a sua presença comunica equilíbrio. E isso constrói relações mais saudáveis, decisões mais sábias, e uma vida mais alinhada com quem você realmente deseja ser. Então, da próxima vez que sentir que vai explodir, lembre-se disso: a disciplina com as palavras é um ato de amor próprio. Não é calar por medo, é calar por sabedoria. É falar apenas quando suas palavras valerem mais que o seu silêncio. Número 7. O silêncio como ferramenta para lidar com o estresse e a ansiedade. Mas poucas vezes o usamos com intenção. Vivemos rodeados de ruído, notificações, conversas constantes, pensamentos acelerados, distrações sem pausa. E em meio a todo esse caos, o mais difícil é ouvir a nós mesmos. É aí que o silêncio se torna um refúgio, um espaço sagrado onde podemos respirar, olhar para dentro e voltar ao nosso centro. Você não precisa de horas nem de retiros espirituais. Às vezes bastam alguns segundos de silêncio verdadeiro para mudar completamente o seu estado interno. Quando você está sob pressão, quando sente que tudo está te sobrecarregando, sua mente começa a correr sem controle. Você pensa em tudo que pode dar errado, em tudo que ainda precisa fazer, no que deveria ter dito ou feito diferente. E nesse turbilhão mental, a última coisa que você encontra é clareza. Mas se nesse momento você se permite pausar, calar, fechar os olhos por um instante e simplesmente estar, algo começa a mudar. O corpo solta a tensão, a respiração se aprofunda, o ruído mental perde força, o silêncio restaura. O problema é que muitas pessoas têm medo do silêncio, porque no silêncio não há distrações. No silêncio surgem as emoções que evitamos sentir, mas é justamente por isso que ele é tão necessário. Porque só quando temos coragem de estar em paz conosco mesmos é que podemos começar a entender o que realmente se passa por dentro. E ao compreender, recuperamos o poder de escolher como agir, em vez de reagir por impulso. Praticar o silêncio não é fugir do mundo, é se preparar para enfrentá-lo com mais força. É treinar a mente para que, quando o estresse vier, você não seja arrastado por ele. É ter uma âncora interna, uma pausa consciente, um lugar ao qual você pode voltar, mesmo quando tudo parece estar pegando fogo do lado de fora. Porque quando você sabe estar em silêncio, o caos externo não te controla mais. Você o observa, o compreende e o atravessa. O estoicismo nos lembra que não controlamos o que acontece, mas controlamos como respondemos. E uma resposta sábia precisa de espaço. Marco Aurélio, um dos grandes estoicos, falava do retiro interior, um lugar dentro de nós ao qual sempre podemos retornar, não importa o que esteja acontecendo fora. Esse lugar é o silêncio. Não um silêncio vazio,
mas um silêncio cheio de consciência. Um silêncio que não é ausência, mas presença plena. Você está ali consigo mesmo sem precisar dizer nada, apenas escutando, observando, sendo. Quando você pratica o silêncio nos momentos de estresse, evita dizer coisas das quais possa se arrepender depois, evita tomar decisões precipitadas e, acima de tudo, se conecta com uma parte sua que não está presa à emoção do momento. É como sair da tempestade por um instante para ver para onde está indo o barco e então assumir o leme com calma, com direção. Você não precisa esperar estar sozinho no topo de uma montanha para praticar o silêncio. Pode fazer isso no meio do trânsito, em uma reunião tensa, em casa enquanto todos falam. É fechar os olhos por 3 segundos. É respirar antes de responder. É guardar silêncio antes de emitir uma opinião que não acrescenta nada. É aprender a não preencher todos os espaços com palavras desnecessárias. Porque muitas vezes, o que você mais precisa não é falar mais, é falar menos. Ou simplesmente não falar. Faça do silêncio um hábito, não como punição, mas como autocuidado. Dedique ao menos alguns minutos por dia para não fazer nada, não dizer nada, apenas respirar. E nos momentos de maior ansiedade, lembre-se, o silêncio pode ser sua melhor ferramenta. Porque enquanto tudo arde, você pode ser o centro. Você pode ser a calma que transforma o ambiente. Não pela reação, mas pela presença. E quando você fizer do silêncio um aliado, perceberá que o controle emocional não é um superpoder reservado para poucos. É uma habilidade, uma prática, uma decisão diária. Então comece hoje. Respire. Silêncio por um momento, escute a si mesmo e deixe que o silêncio te mostre o que o barulho nunca poderá revelar. Número 8. Não compartilhe seus medos mais íntimos. Não porque você precise aparentar força, mas porque há batalhas que são vencidas melhor no silêncio. Os medos, quando ainda não foram curados, são sensíveis, são feridas abertas. E se você os expõe sem cuidado, pode acabar entregando aos outros o mapa exato das suas vulnerabilidades. Nem todo mundo vai usar essa informação com maldade, mas mesmo sem querer, podem te ferir. Um comentário, um olhar, uma piada disfarçada de conselho. Tudo isso pode fazer com que o medo cresça, em vez de diminuir. Falar do que nos dói tem seu lugar. Às vezes é necessário, mas nem todo cenário é seguro, e nem toda pessoa é digna de ouvir sua vulnerabilidade. Compartilhar sem filtro não é coragem. A verdadeira coragem é enfrentar o que te assusta sem precisar expor isso ao julgamento dos outros. Porque quando você torna público um medo que ainda não trabalhou internamente, corre um risco grande ao dizê-lo em voz alta sem tê-lo confrontado. Você o transforma em parte da sua identidade. E o repete, e o alimenta. Muitas vezes compartilhamos nossos medos buscando alívio, compreensão, talvez um conselho. Mas se você ainda não tem clareza interna, o que vem de fora pode te confundir ainda mais. E o pior é que quando voltar a se deparar com aquele medo, não vai carregar apenas a sua voz interior, mas também as opiniões dos outros. O que alguém disse num momento, mesmo com boa intenção, fica gravado, e ao invés de libertar, limita ainda mais. Por isso, é tão importante reservar seus medos para espaços sagrados, uma conversa com você mesmo, um momento de silêncio, um diário, ou alguém que você sabe que não vai julgar, que não vai te dizer o que fazer, mas que sabe escutar com o coração aberto. Você não precisa compartilhar seus temores em toda conversa. Você não precisa contar tudo para ser compreendido. Às vezes, o melhor que você pode fazer é guardar silêncio, respirar e trabalhar por dentro. O estoicismo ensina que não devemos temer o que está fora do nosso controle, e que a chave da liberdade está no domínio de si mesmo. Marco Aurélio dizia que o que nos assusta não é o evento em si,
mas a opinião que temos sobre ele. Ou seja, se você muda a forma como percebe os seus medos, eles perdem poder. Mas isso é um processo interno. É uma prática profunda de reflexão, não um espetáculo público. Porque quando você está no meio dessa transformação, o que menos precisa é de ruído externo. Se for falar dos seus medos, faça isso quando já os tiver enfrentado ao menos uma vez dentro de você. Quando já não falar mais a partir da ferida, mas a partir da cicatriz. Quando a sua intenção não for buscar validação, mas compartilhar experiência. Só então as suas palavras serão construtivas e não vulneráveis ao julgamento. Porque você já não estará dizendo, isso me paralisava, mas estou superando. E isso muda tudo. Não tenha medo de guardar silêncio enquanto você cura. O silêncio é fértil. É nele que surgem as respostas verdadeiras. É nele que você realmente se escuta, que entende por que aquele medo existe, de onde ele vem e o que você precisa para superá-lo. E quando você enfrenta um medo em silêncio, você se fortalece, porque não dependeu de ninguém para fazer isso. Foi você, com você mesmo. E esse tipo de vitória, ainda que ninguém veja, muda a sua vida inteira. Por isso, não exponha seus temores como se fossem verdades absolutas. Não os repita como se fossem parte da sua essência. Observe-os, enfrente-os e trabalhe neles, em silêncio. Que o seu crescimento não precise ser explicado. Que a sua transformação seja tão profunda que não haja necessidade de dizer nada. Porque quando você superar esse medo, você vai saber. Sua energia vai sentir. E os outros vão perceber, sem que você tenha dito uma só palavra. Porque a coragem mais verdadeira é cultivada onde ninguém está olhando. Número 9. A recompensa imediata de falar sobre suas metas diminui a motivação para alcançá-las. A recompensa imediata de contar seus planos pode parecer inofensiva, até útil, mas na verdade pode ser um dos maiores sabotadores do seu progresso. Porque o simples ato de dizer o que você pretende fazer já libera uma dose de dopamina no seu cérebro. Você se sente como se tivesse avançado. Já se imagina lá, conquistando tudo o que disse. E nesse momento, sem perceber, sua mente começa a relaxar. Sua urgência diminui. Porque, de certa forma, você já recebeu a recompensa, mesmo sem ter feito nada. Esse elogio antecipado, essa aprovação que você recebe só por dizer vou começar a treinar, vou lançar meu projeto, vou mudar minha vida, causa prazer. É viciante, mas também é falsa. Porque ainda não houve ação, ainda não há resultado. E mesmo assim você já está saboreando como se tivesse alcançado a meta. Aí está o perigo, nessa pequena satisfação momentânea que faz você se sentir produtivo sem ter produzido nada. A ciência confirma. Estudos mostram que, quando você compartilha suas metas e recebe validação por elas, os mesmos circuitos cerebrais que se ativam quando você realmente conquista algo são ativados. Ou seja, seu cérebro já acredita que você avançou e, por isso, reduz o esforço que está disposto a investir. O resultado, você fica mais propenso a desistir, menos comprometido, porque já recebeu parte da recompensa. E agora o trabalho real parece mais distante, menos empolgante. Por isso é tão importante aprender a ficar em silêncio enquanto constrói. Proteger seu processo enquanto se transforma. Não anunciar cada passo. Não porque compartilhar seja errado, mas porque você precisa manter sua motivação conectada ao seu avanço real, não às palavras lançadas ao vento. O verdadeiro progresso é silencioso. Não busca aplausos. Busca resultados. E isso é difícil num tempo em que tudo é compartilhado, tudo é mostrado, em que sentimos a necessidade de que os outros saibam o que estamos fazendo, mesmo antes de começarmos. Mas aí está o seu desafio: trabalhar em silêncio, avançar em segredo, crescer no invisível. Não para se esconder,
mas para se fortalecer. Porque quando você não precisa que ninguém saiba, é quando você mais se pertence. O estoicismo ensina que a virtude está na ação, não na aparência. Epicteto dizia: não se vanglorie nem mesmo das boas ações, que os seus atos falem por você. E isso se aplica perfeitamente aqui. Você não precisa dizer que está mudando, apenas mude. Não precisa anunciar suas metas, apenas avance. Deixe que o seu trabalho diário seja a sua linguagem, que os seus resultados sejam sua carta de apresentação. Não as promessas, não os discursos. Em vez de buscar aprovação imediata, cultive a satisfação de ver seus próprios passos. Celebre em silêncio quando cumprir uma promessa pessoal. Sorria para você quando terminar um dia difícil sem desistir. Essa é a recompensa que fortalece. A que não depende de mais ninguém. A que constrói disciplina de verdade. Se você quer resultados diferentes, precisa de uma abordagem diferente. Então, da próxima vez que sentir vontade de contar a alguém o que vai fazer, pergunte-se: estou falando para inspirar ou para aliviar o desconforto de ainda não ter começado? Se for a segunda opção, guarde silêncio. Concentre-se. Comece a trabalhar. Transforme desejo em ação e deixe que os resultados cheguem primeiro. Falar pode esperar, porque quando você finalmente chegar lá, não será necessário explicar nada. Sua energia vai mostrar, sua vida vai refletir. E se decidir compartilhar algo, que seja a experiência vivida, não a fantasia projetada. Porque o sucesso verdadeiro não precisa de promessas, precisa de fatos. E esses fatos nascem do compromisso silencioso de quem escolheu avançar, enquanto o mundo só via calma. Então cale-se e faça. Número 10. Ser um bom ouvinte não é apenas uma habilidade social, é uma forma de presença. E em um mundo onde todos querem falar, onde todos buscam ser ouvidos, quem sabe calar e realmente escutar, se torna magnético. Porque quando você escuta de verdade, está fazendo algo que quase ninguém faz. Dar espaço ao outro, validar sua experiência, fazê-lo sentir que o que diz importa. E isso, embora pareça simples, tem um poder transformador. Ouvir bem não é apenas ficar calado enquanto o outro fala, é estar presente com toda a sua atenção. É olhar nos olhos, acenar com a cabeça, perceber o tom, ler nas entrelinhas. É não pensar no que você vai dizer depois, mas se mergulhar no que aquela pessoa está compartilhando. Porque quando você faz isso, o outro sente que não está falando com o vazio, sente que sua voz tem um lugar. E isso cria uma conexão profunda. Abre-se uma ponte, e quando essa ponte existe, a confiança flui. O erro de muitos é ouvir apenas para responder. Estão apenas esperando sua vez de falar, de opinar, de corrigir, de contar a própria história. Mas isso não é escutar, é aguardar para intervir. E isso se nota. Se nota quando alguém só está esperando você terminar para retomar o controle da conversa. Mas também se nota quando alguém está realmente com você, em silêncio, atento, interessado. Essa diferença muda tudo. Quando você fala menos, transmite segurança. Porque quem precisa falar o tempo todo para provar algo faz isso por ansiedade, por medo de não ser suficiente se não preencher o espaço. Mas quem se atreve a guardar silêncio e apenas ouvir, demonstra uma força interior que não precisa de enfeites. As pessoas percebem isso, e por isso se sentem atraídas, porque o bom ouvinte não é só valioso, é raro. A ciência confirma. Estudos em psicologia social mostram que pessoas que se sentem profundamente ouvidas experimentam maior satisfação em suas relações, aumentam os níveis de confiança e desenvolvem um vínculo emocional mais forte com quem as escuta. Isso não é só teoria, é biologia. Porque quando você se sente escutado, seu cérebro libera a oxitocina, o hormônio do vínculo e da confiança. E isso em termos humanos é ouro. O estoicismo também destaca isso.
Epicteto dizia que temos 2 ouvidos e apenas uma boca por uma razão, para ouvir mais e falar menos. Ouvir é uma forma de humildade. É reconhecer que o outro também tem sabedoria. É saber que você não precisa dominar cada conversa, que às vezes a melhor contribuição é apenas dar espaço, e a partir desse lugar, o silêncio vira presença, não como ausência, mas como uma forma sutil de acompanhar o outro. Como aplicar isso? Na próxima conversa, não interrompa. De verdade, não interrompa. Não complete frases. Não corrija. Não dê conselhos, a menos que peçam. Apenas escute. E enquanto escuta, observe o que acontece, como o outro relaxa, como se abre, como começa a confiar. Talvez ele te conte algo que nunca disse a ninguém. Talvez te agradeça sem palavras, só com um olhar, porque vai se sentir visto. E ser visto é uma necessidade humana tão forte quanto ser amado. E quanto mais você praticar isso, mais vai perceber algo incrível. Seu carisma aumenta. Não porque você diz coisas brilhantes, mas porque os outros se sentem brilhantes com você. Porque você os faz se sentirem importantes. E no fundo, é isso que todos procuram. Não admiramos quem apenas fala bem, admiramos quem nos faz sentir bem. Então escute. Escute com intenção, com empatia, com interesse genuíno. Não por estratégia, mas porque entende o valor de ser um espaço seguro para os outros. E quando fizer isso, você não só vai melhorar suas relações, vai ampliar seu impacto. Porque quem sabe escutar, sabe conectar. E quem sabe conectar, deixa marca, sem precisar dizer muito. Apenas estando ali em silêncio escutando. Número 11. Palavras impulsivas causam arrependimentos. Você sabe disso. Você já viveu isso. Todos nós já dissemos algo que, no exato momento em que saiu da nossa boca, desejaríamos poder recolher. Mas já era tarde, já havia atingido o outro, já havia ferido, e mesmo que depois venha um pedido de desculpas, mesmo que o arrependimento seja sincero, as palavras já cumpriram seu papel, porque palavras não se apagam, elas ficam, se gravam, se repetem na mente de quem ouviu, e muitas vezes também na sua. Por isso, aprender a se conter antes de falar não é um luxo, é uma necessidade. Dizer a primeira coisa que vem à mente pode parecer honestidade, um desabafo sincero, mas muitas vezes é apenas um despejo emocional, sem direção. Não é clareza, não é verdade. É só uma reação momentânea, vinda da ferida ou da raiva. E quando você fala desse lugar, você não está se comunicando, está destruindo. Porque o que é dito com raiva, mesmo que tenha um fundo de verdade, perde sua força. O que é dito para ferir, mesmo sendo real, deixa de ser útil. E o que é dito sem pensar, muitas vezes se transforma em um eco amargo, que te persegue por anos. Uma conversa tensa não precisa virar um campo de guerra, mas para isso é preciso treino, é preciso aquele pequeno espaço entre o estímulo e a resposta. A regra dos 5 segundos, respire, sinta a emoção e não responda a partir dela, porque nesses 5 segundos você está decidindo quer reagir ou responder. Está escolhendo entre o impulso ou a consciência, entre ferir ou construir. E essa escolha, embora pareça pequena, pode ser a diferença entre uma relação saudável ou uma que se rompe, entre um dia difícil ou um conflito que se arrasta por meses. Quando estiver no meio de uma discussão e sentir que as palavras estão se acumulando na sua boca, prontas para sair como uma avalanche, fique ali. Espere, respire, pergunte-se: isso que estou prestes a dizer realmente vai ajudar, vai contribuir, ou é só uma forma de despejar minha raiva? Vou me orgulhar dessas palavras amanhã? Se a resposta for não, guarde silêncio. Às vezes,
O silêncio, por mais desconfortável que seja, é a maior demonstração de autocontrole. E esse autocontrole é uma forma de respeito, não só com o outro, mas com você mesmo. O estoicismo ensina que não temos controle sobre o que os outros fazem ou dizem, mas temos total controle sobre como escolhemos responder. Sêneca dizia: a raiva, embora breve, é uma forma de loucura, e ele tinha razão. Falar com raiva é permitir que a emoção mais destrutiva assuma o leme. E ninguém navega bem no meio de uma tempestade se deixa os impulsos governarem o barco. Mas você pode treinar para ser diferente. Pode aprender a se observar, a reconhecer esse fogo interno e a não deixá-lo virar palavras que ferem. Não se trata de reprimir o que sente. Se trata de canalizar com inteligência, de escolher quando e como falar, para que suas palavras tenham impacto, mas um impacto que construa e não destrua. Sim, você pode ter razão, mas se dizê-la da forma errada, você perde. E se fere alguém importante no processo, ganhar a discussão não vale nada. Lembre-se, há palavras que quebram algo dentro de uma pessoa, algo que nem sempre pode ser reparado com um me desculpa. Então, da próxima vez que sentir que vai explodir, fique em silêncio por um momento a mais. Respire. Veja a situação de fora. Pergunte-se: é o meu ego que está falando, ou é minha parte mais sábia que tem algo a dizer? Porque quando você fala a partir da sabedoria, suas palavras curam. Mas quando fala a partir do impulso, muitas vezes só abre feridas. Falar com clareza, com respeito, com intenção, isso não é fraqueza. Isso é maestria emocional. É o tipo de disciplina que não se aprende em um dia, mas que transforma vidas. Então treine. Faça desses 5 segundos uma pausa sagrada, uma barreira entre você e o arrependimento. Porque uma vez que você aprende a conter suas palavras, também aprende a conter sua energia. E a partir daí, a sua vida muda. Porque o que você não destrói com a boca, você pode salvar com a sua presença. Número 12. O perigo da validação externa é mais real do que você imagina. Pode parecer inofensivo compartilhar seus planos, contar seus sonhos, mostrar o que está fazendo. Mas quando você faz isso a partir da necessidade de aprovação, está cedendo o seu poder. Está colocando sua motivação nas mãos dos outros, e isso é perigoso, porque nem todos vão entender a sua visão, nem todos vão te apoiar, alguns vão te questionar, outros vão se comparar, e alguns mesmo sem dizer nada, vão te invejar. E se você não estiver forte por dentro, isso te freia, te confunde, te faz duvidar de si mesmo. Quando você depende da validação externa, suas decisões perdem firmeza, porque você já não age mais com base no que você sabe que é o certo, mas sim com base no que acha que os outros vão aprovar. Você começa a viver para agradar, para impressionar, para se encaixar, e aí, sem perceber, se desconecta de si mesmo. Porque tudo gira em torno da reação dos outros. Você já não se pergunta mais se o que está fazendo te faz bem. Você se pergunta se o que está fazendo parece bom. E isso tem um custo alto. Porque quando a aprovação não vem como você esperava, você se desanima. Quando alguém critica o que você faz, você recua. Quando não te aplaudem como queria, você perde motivação. E então começa a pensar que talvez não devesse tentar, que talvez não esteja pronto, que talvez seja melhor esperar. Mas o problema não é que você não está pronto, é que você está dependendo de um combustível que não é seu. E o único tipo de motivação que realmente te leva longe é aquela que nasce de dentro, a que não precisa de testemunhas, a que não se apaga com uma crítica, nem se acende com um aplauso. A ciência confirma isso. Estudos em psicologia social mostram que pessoas que vivem em função da aprovação externa tendem a ser mais inseguras,
menos constantes e mais suscetíveis ao estresse, porque vivem sob a pressão de agradar, de não errar, de serem aceitas. E isso cansa, isso paralisa, isso te impede de correr riscos, de explorar novas ideias, de ser autêntico. Por isso, é tão importante aprender a trabalhar em silêncio, a tomar decisões sem buscar o aval de ninguém, a confiar no seu próprio critério. E se em algum momento você precisar de uma opinião, que seja de alguém que já trilhou um caminho parecido, alguém que te respeite, que fale com base na experiência, não em uma opinião vazia, e que só diga algo quando você pedir, não enquanto você ainda está tentando construir. O estoicismo nos lembra que devemos agir com virtude, não com a intenção de agradar. Sêneca dizia: quem vive pelo julgamento dos outros nunca será livre, porque estará sempre mudando de direção conforme o vento das opiniões. Mas você não está aqui para ser aprovado, está aqui para ser fiel ao seu caminho. E isso só é possível quando você se liberta do peso do que os outros pensam. Faça o que tem que fazer, mesmo que ninguém entenda, mesmo que ninguém aplauda, mesmo que você o faça em silêncio, porque quando você age por você, porque sabe que é o certo, a sua energia muda. Você já não age a partir da carência, mas sim a partir da convicção. E isso se percebe, se sente, se transmite, sem que você precise explicar nada. Você não precisa anunciar cada passo, você não precisa contar cada meta. O que você precisa é se mover, se concentrar, ser coerente. E pouco a pouco, os resultados falarão por si. A validação externa, se vier, será apenas uma consequência, não uma necessidade. E se não vier, tudo bem, porque você já se validou com o seu esforço, com a sua constância, com a sua determinação. Então comece a agir sem pedir permissão, sem buscar aplausos. Apenas faça. Faça com força, com clareza, com propósito. E a cada dia que avançar, mesmo que ninguém veja, lembre-se disso: seu valor não está no que os outros pensam de você, mas no que você faz quando ninguém está olhando. É aí que nasce a verdadeira liberdade. Número 13. A importância de escolher com sabedoria com quem você compartilha seus planos. Escolher com quem compartilhar seus planos pode fazer toda a diferença entre avançar com clareza ou acabar cheio de dúvidas. Nem todo mundo está qualificado para te dar uma opinião, não porque não sejam inteligentes, nem porque não tenham boas intenções, mas simplesmente porque não compreendem sua visão. E quando você compartilha algo delicado, algo que ainda está começando a tomar forma dentro de você, precisa protegê-lo, porque o que ainda é semente não deve ser exposto ao vento de qualquer comentário. Há pessoas que, sem querer, podem plantar mais dúvidas do que certezas. Dão conselhos a partir dos próprios medos, das próprias limitações. Projetam sobre você o que elas mesmas não tiveram coragem de tentar. Dizem: isso não dá certo, isso não é seguro, melhor algo estável. Não porque queiram te sabotar, mas porque não veem o que você vê. E se você não estiver firme internamente, acaba acreditando. Muda o rumo só para se encaixar nas ideias dos outros. Mas lembre-se, quem não compartilha da sua visão não pode te guiar até ela. Por isso, é tão importante ser seletivo com as vozes que você escuta. Se for pedir um conselho, que seja alguém que já trilhou um caminho parecido, alguém que fale com base na experiência real, e não só na teoria. Alguém que entende o sacrifício, o risco, a visão de longo prazo. Não quem julga do conforto, mas quem respeita a partir da compreensão. Porque essa diferença muda tudo. Um conselho mal dado pode atrasar anos de progresso. Uma crítica mal direcionada pode plantar uma insegurança que dura meses.
Não compartilhe seus planos com qualquer um só para desabafar. Não busque aprovação onde você já sabe que ela não virá. Porque muitas vezes, o que parece uma conversa inocente termina te enchendo de ruído, e o ruído mental é o pior inimigo da ação. Uma única opinião desnecessária pode fazer você duvidar daquilo que antes era certo. E essa dúvida, se não for enfrentada a tempo, te desconecta do impulso inicial. O estoicismo ensina a manter o foco no que depende de você. Suas decisões, seus planos, seus projetos são sua responsabilidade. Marco Aurélio escreveu em suas meditações que a opinião dos outros só tem poder sobre você se você permitir. Você não precisa da aprovação de todos. Você precisa de clareza. E a clareza nasce do silêncio, da reflexão de se cercar de pessoas que somam e não que te sobrecarregam com a própria confusão. Aprenda a proteger sua visão. Fale sobre ela apenas quando o terreno for fértil, quando souber que aquela pessoa não só vai te ouvir, mas também vai entender. E se você não tiver alguém assim por perto, não tem problema. Você pode avançar sozinho. Pode construir em silêncio até que os resultados falem por você. Porque às vezes, o maior ato de sabedoria é ficar em silêncio até estar pronto para mostrar o que construiu. E quando decidir se abrir, faça isso com intenção. Peça críticas, sim, mas que sejam construtivas. Não busque quem diga o que você quer ouvir, mas o que precisa saber. Mas também aprenda a filtrar, nem todo conselho se aplica a você, nem toda opinião merece sua atenção. Aprenda a ouvir sem absorver, a agradecer sem adotar, a pegar o que é útil e deixar o resto. Se você fizer isso, seu caminho se torna mais firme. Você se torna mais imune ao ruído externo, toma decisões com mais confiança e avança com uma energia diferente. Não a de quem precisa de validação, mas a de quem tem uma visão clara e sabe aonde está indo. Porque quando você escolhe bem quem escuta, também escolhe melhor para onde vai. E isso economiza tempo, frustrações e, acima de tudo, te mantém focado. Então cuide da sua visão. Não a exponha a quem não sabe sustentá-la. Compartilhe apenas com quem entende o que custa construir algo do zero. E se duvidar, volte ao silêncio. Ali você sempre encontrará a clareza que o barulho do mundo tenta roubar. Número 14. O silêncio é uma ferramenta de poder, não de submissão, nem de passividade, mas de autodomínio. Porque quem sabe quando calar, demonstra que não precisa preencher o espaço para se sentir seguro. Não busca validação com palavras, não compete por atenção, simplesmente está. Observa, escuta, pensa, e quando decide falar, suas palavras têm peso. Porque não fala por falar, fala com intenção. E isso, num mundo cheio de ruído, é poder. Há pessoas que falam sem parar, que não toleram um segundo de silêncio, que sentem que, se não disserem algo, perdem controle, perdem relevância. Mas isso não é força, é ansiedade disfarçada. Falar sem pensar é fácil, mas conter-se e escutar sem interromper, resistir ao impulso de ter sempre a última palavra, isso exige um nível de consciência que poucos desenvolvem. O silêncio bem usado impõe mais que um grito, dá mais presença do que uma explicação interminável. Em momentos de tensão, em discussões, em situações difíceis, o silêncio é sua melhor defesa. Quando tudo à sua volta está em chamas e você decide não reagir impulsivamente, está enviando um recado claro: quem está no controle é você, não suas emoções, não a provocação externa. Você. Falar por impulso pode parecer libertador no momento, mas muitas vezes deixa marcas difíceis de apagar. O silêncio, ao contrário, te dá tempo, espaço mental, clareza. E a partir daí, você pode decidir,
Vale mesmo a pena falar, ou o mais sábio é continuar calado? Não se trata de se reprimir, trata-se de escolher. Nem tudo merece uma resposta, nem todo comentário merece réplica. Às vezes, o mais poderoso que você pode fazer é olhar, acenar e ficar em silêncio. Porque isso desconcerta, isso incomoda, isso diferencia. Num mundo onde todos competem para falar, quem sabe calar, se destaca. Sua simples presença comunica, sua energia fala. O estoicismo é claro sobre isso, a verdadeira força está em dominar a si mesmo. Epicteto dizia: se alguém te provoca, lembra que é o teu julgamento que te afeta, não a ação do outro. Controle o julgamento e o dano cessa. O que isso significa? Que quando alguém te provoca e você responde por impulso, você já perdeu. Mas se permanece em silêncio, observando sem reagir, você mantém o poder, não o entrega a ninguém. E o melhor, quando você cultiva esse autocontrole, os outros percebem, passam a te tratar de forma diferente. Entendem que com você não se brinca, que você não é fácil de tirar do centro, que suas palavras não são baratas, e por isso, têm valor. Aprendem que o seu silêncio não é ignorância, é estratégia, é respeito por si mesmo. E isso impõe. Como aplicar? Da próxima vez que sentir vontade de se explicar, de se defender, de corrigir alguém, respire. Fique mais um instante em silêncio. Observe o que está passando dentro de você. Você está se defendendo, ou apenas reagindo? O que você vai dizer soma algo, ou é só uma descarga emocional? Se não acrescenta, não diga. Escolha o seu momento. E quando falar, que seja com firmeza, com intenção, com propósito. Assim, suas palavras vão ganhar respeito. O silêncio também te reconecta consigo mesmo. Te dá espaço para ouvir a sua intuição, para entender o que você realmente sente, para organizar o pensamento. É ali que o ruído mental se dissipa, que você encontra o que realmente quer dizer, e não apenas o que está tentado a dizer. E quanto mais você pratica isso, mais percebe sua energia mudar. Sua paz interior se fortalece. Você deixa de reagir a tudo e começa a responder só quando decide. O silêncio não é fraqueza, é sabedoria em ação. É uma forma de proteger sua energia, sua mente, seu tempo, e quando você aprende a usá-lo como ferramenta, ele se transforma em um sinal claro da sua evolução pessoal. Então pare de achar que precisa sempre dizer algo. Deixe o silêncio fazer o seu trabalho, porque às vezes, o maior impacto não está no que você diz, mas no que você escolhe não dizer. Número 15. Reescreva sua história e transforme sua realidade. Porque cada palavra que você usa para falar de si mesmo, cada pensamento que você repete, cada frase que lança ao mundo, está construindo uma narrativa, uma história que, mesmo sem perceber, se torna a base sobre a qual você age, decide e vive. Se o tempo todo você diz, eu sempre fracasso, eu não sou bom nisso, eu nunca tenho sorte, não é só que você está dizendo isso. Você está criando isso. Está reforçando essas trilhas neurais na sua mente como um caminho que se torna mais fácil de percorrer a cada vez que você o escolhe. Você se acomoda nela porque é o que conhece, mas só porque algo foi verdade uma vez, não significa que precisa continuar sendo. Você pode reescrever, pode escolher outro roteiro, pode mudar a forma como se narra. E quando faz isso, tudo começa a mudar, porque sua mente se ajusta às novas palavras que você usa, e com isso, suas emoções, suas decisões e suas ações também mudam. Não é mágica, é neurociência. A repetição de pensamentos negativos e autolimitante fortalece conexões cerebrais nessa direção. Por isso,
Quanto mais você fala dos seus problemas, maiores eles parecem. Quanto mais você se define a partir da escassez, mais difícil é sair dela. Mas quando muda a linguagem, quando começa a falar no presente positivo, quando diz, estou aprendendo, estou crescendo, estou me reconstruindo, você abre novas rotas. Está treinando seu cérebro para enxergar novas possibilidades. Não se trata de fingir que está tudo bem, nem de negar a dor ou os desafios. Trata-se de não se estabelecer ali, de não repetir a mesma história até que ela se torne sua identidade. Trata-se de se narrar a partir da esperança, da intenção do progresso. Você pode falar do seu passado sem fazer dele sua prisão. Pode reconhecer o que viveu sem se definir por isso. Porque sua história não termina no que te aconteceu, ela começa no que você decide fazer com isso. Preste atenção nas palavras que você usa quando está sozinho, quando enfrenta um desafio, quando se olha no espelho. Você se trata com compaixão ou com julgamento, está se construindo ou se sabotando a cada frase que repete. O linguajar molda sua percepção e sua percepção molda suas ações. Então, se quer mudar sua realidade, mude sua narrativa primeiro. O estoicismo ensina que não controlamos o que acontece fora, mas sim como interpretamos. Marco Aurélio escreveu, se você está aflito por algo externo, o sofrimento não vem do evento em si, mas da sua percepção sobre ele. E você tem o poder de mudar essa percepção. Mudar sua história não é ignorar a realidade, é escolher de que ângulo vai enxergá-la. É optar por uma perspectiva que te empodera, em vez de te afundar. Fale do que está criando, não apenas do que está sofrendo. Fale das suas metas, dos seus hábitos, do seu compromisso, não para exibir, mas para treinar sua mente a olhar na direção certa. Porque se você só repete problemas, sua energia vai para lá. Mas se repete possibilidades, sua energia se alinha com elas, e energia alinhada gera resultados. Faça esse exercício todos os dias. Corrija seu discurso interno como corrigiria o rumo de um navio. Se ouvir dizendo, eu não consigo, mude para ainda não domino, mas estou tentando. Se disser sempre dá errado, troque por a cada vez, estou aprendendo a fazer melhor. Repita, mesmo que ainda não acredite, porque você está plantando, está construindo novas rotas, e com o tempo, caminhará com naturalidade por caminhos que hoje parecem impossíveis. Sua história não está escrita em pedra. Você pode reescrevê-la com cada pensamento, com cada palavra, com cada ato de consciência. E se fizer isso todos os dias, vai chegar o momento em que olhará para trás e verá que tudo mudou. Não porque o mundo se transformou, mas porque você decidiu contá-lo de outra forma. Se você chegou até aqui, não é por acaso. Seu compromisso com a mudança, com o crescimento, com se tornar uma versão mais consciente e poderosa de si mesmo, é nítido. Agora, fortaleça essa decisão com uma ação simples, mas poderosa. Comente abaixo esta frase. A partir de hoje, falo apenas para evoluir. Sou estoico. Faça isso para que se grave em sua mente, para que o seu subconsciente entenda que você está falando sério, porque cada palavra conta, e você já não fala para preencher o vazio. Você fala para construir sua vida. Siga avançando, siga crescendo. Isso está apenas começando.